Memórias do Subsolo, um mergulho no romance filosófico de Dostoiévski. Memórias do Subsolo é um dos romances mais instigantes de Fyodor Dostoiévski. Publicado em 1864, este livro inaugura a fase mais filosófica do autor e traz reflexões profundas sobre a condição humana, a liberdade, a racionalidade e o sofrimento. O protagonista, um narrador sem nome conhecido apenas como o Homem do Subsolo, apresenta-se como alguém marginalizado pela sociedade e rejeita as convenções morais e sociais. Esta obra é fundamental para compreender o pensamento de Dostoiévski e seu impacto na literatura existencialista. O Homem do Subsolo, um anti-herói filosófico. O Homem do Subsolo é um narrador de personalidade ambígua e contraditória, cujas ideias e atitudes desafiam as expectativas do leitor. Ele não é um personagem fácil de ser entendido ou simpatizado, mas é justamente isso que o torna tão fascinante. Características do protagonista. Contradição. O narrador é uma figura contraditória, frequentemente odiando a si mesmo e ao mundo, mas também se entregando a reflexões profundas sobre a sociedade. Isolamento. Ele vive em completo isolamento, vendo a sociedade como um lugar hostil e optando por se manter em um subsolo metafórico. Cinismo. O personagem apresenta uma visão cínica e pessimista, acreditando que os ideais de progresso, racionalidade e virtude são ilusões. Estrutura de Memórias do Subsolo. O romance é dividido em duas partes, cada uma abordando aspectos distintos do pensamento e da experiência do narrador. Parte 1. Reflexões filosóficas e psicológicas. Na primeira parte, o Homem do Subsolo faz uma série de reflexões sobre a natureza humana, abordando temas como a racionalidade, a liberdade e o sofrimento. Ele critica o ideal de que o homem é um ser puramente racional e argumenta que os humanos têm impulsos irracionais e destrutivos que desafiam a lógica. Temas centrais da parte 1. A inutilidade da razão. Ele questiona o valor da racionalidade, sugerindo que a busca excessiva pela razão pode ser uma prisão, negando a natureza imprevisível e caótica do ser humano. Liberdade e autodestruição. Para ele, a liberdade inclui a capacidade de agir contra os próprios interesses de forma irracional e autodestrutiva. O prazer no sofrimento. Ele reflete sobre a experiência do sofrimento, revelando uma visão perturbadora de que, muitas vezes, há uma satisfação estranha em se entregar ao sofrimento. Parte 2. O relato de vida do subterrâneo. Na segunda parte, o narrador conta um episódio de sua juventude, onde seu comportamento egoísta e manipulador é destacado. Este relato revela a profundidade de seu isolamento emocional e seu desprezo pelas convenções sociais. Personagens e interações. Lisa, uma jovem prostituta que o narrador encontra e tenta manipular emocionalmente. Apesar de sua atitude fria e cruel, ele também sente alguma culpa por seu tratamento para com ela. O desprezo que ele sente por seus colegas reflete seu isolamento e sua repulsa à normalidade. A segunda parte evidencia os conflitos entre o desejo de conexão e o impulso autodestrutivo do protagonista, revelando uma personalidade em guerra consigo mesma e com o mundo. Principais temas filosóficos de Memórias do Subsolo. Este romance é mais do que um relato psicológico. Ele também é uma investigação filosófica. Dostoiévski explora questões que desafiam a lógica do progresso e da racionalidade. 1. A racionalidade e a natureza humana. Dostoiévski critica a ideia de que o ser humano é uma máquina lógica, argumentando que a racionalidade pura é uma ilusão. O Homem do Subsolo rejeita o conceito iluminista de que a sociedade e o ser humano podem ser aperfeiçoados exclusivamente pela razão. O homem não é puramente racional. O narrador acredita que o comportamento irracional é parte da condição humana. A obsessão pela razão pode alienar o homem de sua própria natureza, que inclui o erro e a irracionalidade. Dostoiévski sugere que, por trás das ações humanas,
existe uma força emocional que nem sempre obedece a padrões racionais. Segunda liberdade e autossabotagem. Para o homem do subsolo, a verdadeira liberdade não é seguir a razão, mas sim agir contra ela se assim desejar. Esse conceito é um desafio direto às ideias iluministas de progresso e aperfeiçoamento. A liberdade de fazer o mal. O narrador argumenta que, para ser verdadeiramente livre, o homem deve ser capaz de agir contra seus próprios interesses, até mesmo de maneira autodestrutiva. Exemplo: ele vê a capacidade de escolher o sofrimento como uma expressão de liberdade. Reflexão. Esta ideia prenuncia o conceito de vontade de potência, que Nietzsche desenvolveria mais tarde. O sofrimento como essência humana. O homem do subsolo acredita que o sofrimento é uma parte essencial da vida e que há uma certa satisfação em sofrer. Ele argumenta que as pessoas são atraídas pelo sofrimento porque ele dá uma sensação de profundidade e significância à existência. Sofrimento como forma de liberdade. Dostoiévski sugere que o sofrimento é uma forma de liberdade interior, onde o indivíduo pode explorar sua própria dor e encontrar uma forma de prazer em sua aflição. Contexto histórico e filosófico. Dostoiévski e o existencialismo Dostoiévski é frequentemente considerado um precursor do existencialismo, influenciando autores como Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Liberdade e isolamento. A ideia de liberdade e a solidão do indivíduo estão no centro do existencialismo, e esses temas são profundamente explorados em Memórias do Subsolo. Angústia existencial. A angústia e a alienação do personagem antecipa a noção de absurdo de Camus. A crítica ao racionalismo iluminista Dostoiévski também faz uma crítica ao racionalismo que dominava a época, colocando em questão as crenças otimistas do iluminismo. O homem do subsolo é o oposto do ideal de homem iluminista. Ele é irracional, cínico e pessimista. Religião e moralidade. Dostoiévski sempre foi profundamente religioso, e sua obra explora a tensão entre fé e razão. Em Memórias do Subsolo, ele sugere que a fé e a moralidade podem oferecer uma resposta ao vazio existencial que a racionalidade não consegue preencher. A influência de Memórias do Subsolo. A influência de Memórias do Subsolo vai muito além da literatura. Ele deixou uma marca na filosofia existencialista, na psicologia e até mesmo na sociologia. Autores como Nietzsche e Freud foram influenciados por Dostoiévski e por sua visão da natureza humana. Principais autores influenciados: Jean-Paul Sartre. Sartre se inspirou na visão de liberdade e responsabilidade pessoal de Dostoiévski. Friedrich Nietzsche. Nietzsche encontrou em Dostoiévski um aliado na crítica ao racionalismo e ao ideal de perfeição moral. Sigmund Freud. Freud viu em Dostoiévski uma análise profunda do comportamento humano e do inconsciente. Reflexões finais. Memórias do Subsolo não é apenas um relato de um homem amargurado, mas uma crítica filosófica à condição humana e ao idealismo. Dostoiévski nos convida a olhar para o lado mais sombrio e irracional da nossa natureza, questionando se a busca incessante por progresso e razão realmente nos aproxima da felicidade. Conclusão. A complexidade de Memórias do Subsolo faz deste romance uma obra essencial para entender não apenas a literatura, mas também a filosofia existencialista e as contradições do ser humano. Dostoiévski mostra que a humanidade não é apenas razão e lógica, mas também emoção, irracionalidade e sofrimento. E por meio desse mergulho no subsolo da mente humana, ele nos obriga a enfrentar os dilemas mais profundos da nossa própria existência.